Olá, bruxos e bruxas. Bom, hoje eu vou trazer mais um assunto aí do mundo da bruxaria, né, para a gente conhecer um pouco mais profundamente, que são os animais de poder e o xamanismo de uma maneira geral, né? Primeiro vamos entender o que é xamanismo, né? O que são essas práticas. Bom, o xamanismo ele tem no mundo todo, né? Quando a gente fala de xamanismo, a gente tem um estereótipo e a gente tem uma ideia central, né, dos povos e, por exemplo, mais assim da América do Sul. Mas o xamanismo ele tem várias partes do mundo. Aliás, em toda parte do mundo existe as práticas de xamanismo, porque xamanismo é uma prática de ligação com a natureza, né, com a questão dos animais de poder, os animais sagrados e certos elementos, certas substâncias para alterar o estado de consciência e ali ter as mirações, as visões, e muito relacionado com as curas. Então, tem xamanismo na Europa, na América Central, na América do Sul, na América do Norte, na Sibéria, enfim. Em toda parte do mundo vai ter ali as suas práticas de xamanismo. Então, é algo muito relacionado com a natureza, com os animais, com a cura, né? Então tem tudo a ver com bruxaria, né? Tanto que, por exemplo, na própria Wicca tem muita coisa relacionada ao xamanismo, né? E muitas vertentes, porque é uma prática ligada diretamente à natureza, né? Então, no xamanismo, absolutamente tudo é sagrado. Os animais, as plantas, os sons. Então, é uma prática realmente de religação com a natureza. E ficou muito conhecida por conta dos animais de poder, né? Quando a gente fala de xamanismo, a gente lembra logo dos animais, né? Os totens, guardiões, né? Os animais que, para o xamanismo, todos são sagrados, né? E existe a prática de você descobrir, né? Qual é o seu animal de poder, o seu guardião principal, o seu totem. E várias técnicas e várias ritualísticas para se chegar até essa informação, certo? Só que a questão do animal, de uma maneira geral, os animais, assim como os ciclos, assim como as plantas, né, os elementos, estão ali dentro da bruxaria, já são sagrados, né? Tem pessoas que não se conectam com essa parte e tudo bem. Saber qual é o seu animal de poder, o seu totem, não é uma obrigação. A pessoa tem que se sentir inclinada, tem que ter ali uma conexão, né, mais voltada para essa prática do xamanismo, né, abrir essa porta e assim as coisas vão chegando. Mas de uma maneira geral, os animais de poder, né, os animais sagrados, eles estão presentes aí nas práticas de bruxaria. Existem animais que já estão aí no imaginário popular, que são relacionados à bruxaria e que a gente já relaciona com a própria prática de uma maneira geral, como as serpentes, né? Porque tem a questão do renascimento, da cura, da transformação. Aí tem os gatos, né? Os gatos, eles, quando a gente fala de bruxaria, lembra logo do gato preto, né? O animal de proteção, o animal sagrado, né? Que ele consegue ver, né? Ali através dos véus, ele está assim no portal entre os mundos. Tem a coruja, né, com seus olhos aí que enxergam na escuridão, enxerga além. Então, são exemplos de alguns animais que estão aí no meio da bruxaria, que já são animais sagrados e já têm uma simbologia. De uma maneira geral, de uma maneira mais universal, já são relacionados com a bruxaria, de uma maneira geral. E por que é importante saber o seu animal de poder? O que é que traz de benefícios para a vida da bruxa e para a ritualística? Bom, quando a gente adentra nesse mundo e a gente se abre para esses novos conhecimentos, descobrir o nosso animal de poder, primeiramente, tem que ser a motivação de você querer fazer um trabalho, não por mera curiosidade. Por exemplo, eu quero muito descobrir o meu animal de poder. E o que é que eu vou fazer com essa informação? Tem que saber muito bem por que você quer abrir esse véu. Né? É a mesma história do Exu e da Pombagira. Hoje em dia muitas pessoas querem saber qual é o Exu, qual é a Pombagira por mera curiosidade,
né? Vai fazer o que com essa informação? Vai cultuar, vai respeitar, vai fazer um trabalho, vai querer fazer um trabalho de autoconhecimento, de cura, de expansão de consciência, ou é só curiosidade? Então, não dá muito certo e até uma falta de respeito, né? Então, assim, descobrir o totem, descobrir um animal de poder, implica em você querer agregar essa força, essa sabedoria, essa inteligência para a sua vida, para o seu autoconhecimento, para as suas práticas. Por quê? Porque o animal de poder, dependendo do animal, né, cada animal vai ali ter o seu atributo, vai ter as suas características e vai trazer algum benefício, né, para a bruxa, para o mago, para o magista. Então, essa descoberta do animal de poder, ela traz primeiro a questão de proteção, né? Então, aquele animal, ele vai te proteger, principalmente para as pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, que fazem projeção astral, pessoas que vivem também entre os mundos, como as bruxas, né? Naturalmente, a gente vive ali nesse limiar, mesmo que não tenha uma mediunidade mais ostensiva, mas a gente vive nesse limiar entre os mundos, entre os portais. Então, esse totem, esse animal guardião, ele vai servir de proteção para avisar sobre acontecimentos, para proteger ali mesmo, criar uma barreira. Ele vai te avisar quando tem alguma coisa errada e vai te trazer uma sabedoria, dependendo do animal, né? Então, a questão de observar a natureza é observar também o comportamento dos animais, como eles se relacionam, como eles vivem em grupo, quais são os atributos daquele animal, né? Como eu citei, por exemplo, a coruja, né? Ela consegue enxergar à noite, então ela tem uma visão noturna muito boa. Então, uma pessoa que tem um totem de coruja, por exemplo, ela é uma pessoa que ela vai conseguir ver melhor aquelas coisas que estão ocultas, né? Dentre outros atributos aí da coruja, né? Só para dar um exemplo. Então, é puxar esses atributos, e também os animais, eles vão ajudar no nosso autoconhecimento também, né? Observar o animal, como ele vive, como ele se expressa, vai ajudar a entender a nós mesmos, porque geralmente o nosso animal de poder, ele tem muito a ver com a gente, né? Com a nossa personalidade, com a nossa maneira de agir também. Então, às vezes, ter contato com esse totem diz muito a respeito de nós mesmos, né? Traz muitas respostas, então é bem interessante, né? E também tem a questão dos nossos pets, né? Os nossos animaizinhos aí que a gente adota, né? Que a gente convive, que a gente ama, eles também podem ser os nossos familiares, né? Os nossos animais de poder e de proteção também. Mas como é que eu sei que o animalzinho que eu adotei, ele também é um familiar, ele também é um animal de poder que está ali protegendo, trazendo um ensinamento, um sinal, uma resposta, um aviso, observando, né? Por exemplo, se você tem um gato, se você tem um cachorro, um coelho, enfim, o seu pet, ele vai dar sinais de que ele, por exemplo, como ele se comporta nas suas práticas ritualísticas, né? Se você vai fazer uma ritualística, ele está ali presente, ou ele gosta de ficar nos seus altares, ou você sente o comportamento dele mudar em determinadas situações, ou você percebe que ele, às vezes, tentou avisar de alguma coisa, mudando o comportamento. Então, esses são indicativos de que o seu pet, ele pode ser um seu animal guardião. Isso a gente descobre observando, né? Observando ali o comportamento. E existem práticas, né? Para quando esse animalzinho desencarnar, enfim, o espírito dele ali continuar te protegendo, continuar ali presente, né? E realmente ser um animal guardião, protetor também do outro lado, né? Também tem essas práticas. Mas falando de xamanismo, né? Voltando, como é que eu descubro o meu animal guardião, né? Quando eu quero fazer esse trabalho, né, de trazer para a minha vida, né, trazer para as minhas práticas, né, incrementar, incorporar no meu dia a dia, né? Se assim eu sentir afinidade, se eu sentir essa necessidade. Existem muitas ritualísticas, né? Por exemplo, no xamanismo mesmo, existem muitas práticas. Uma bem conhecida, né, são as substâncias aí enteógenas, como a ayahuasca, né, que ela altera o nosso estado de consciência, traz as mirações. Então, claro, tomando num lugar responsável, num local que seja, né, seguro. Durante as mirações, né, pode você ter as visões do seu animal de poder, ter uma visão do seu animal de poder. Mas se você não está disposto,
Tem certos elementos que a gente pode incrementar aí nas nossas práticas para alterar a nossa consciência, né, para a gente entrar em gnose, fazendo isso de maneira solitária, né, através da meditação em casa, como por exemplo, você colocar som de animais para meditar, som de tambores, né, ali o barulho do vento, da chuva, barulhos da floresta, né, para entrar ali no clima. O som de tambores, ou se você tiver essa prática, ter um tambor ali, meditar, entrar naquele ritmo, e ali entrando no estado alterado de consciência e pedindo ao sagrado, pedindo ao universo para te mostrar ali qual é o seu totem, né? Pedindo para ele se apresentar. Existem outras ferramentas como o chocalho, né, que você, né, o som do chocalho também te faz entrar ali num estado meio alterado de consciência, vai entrando ali num ritmo, mas é a prática solitária, né? Eu particularmente eu prefiro a prática solitária, né, de você entrar no estado meditativo, de você buscar ali elementos e com constância, né? Não vai ser a primeira meditação que o seu animal vai se apresentar. Né, precisa ter uma constância, dedicação, disciplina, né, retirar dias específicos, né, fazer essa rotina de meditação até o seu animal, seu totem se apresentar para você, o seu principal, aquele que está nos seus caminhos, que vai te proteger. Lembrando que a gente pode ter mais de um animal guardião, mais de um totem. Tem um principal e vão ter outros que vão se apresentar em determinados momentos, né? Dependendo da sua necessidade, do momento que você está passando. Então, a gente não tem só um, a gente pode ter vários, dependendo da situação. Então, de maneira solitária, a maneira melhor que a gente pode chamar esse animal de poder é através da meditação, através de alguns elementos do xamanismo que a gente vai incorporar, né? Meditando na própria natureza também, né? Pedindo ali para ele se apresentar com uma constância, com uma disciplina, com paciência e, claro, com muito respeito. Agora, quem acha que não consegue sozinha, pode recorrer a esses locais, né? Existem círculos, existem pessoas, né, que podem orientar nessa descoberta, né? Seja numa união ali para fumar um cachimbo, usando um rapé, seja consagrando a própria ayahuasca de maneira segura, ou seja simplesmente num grupo de pessoas que estão ali vibrando nessa mesma vontade de se reunirem ali e juntos meditarem para chegar nesse propósito, né? Também é interessante, né? Então, as duas práticas são válidas, tanto a sozinha como em grupo. Mas, de uma maneira geral, os animais, eles estão presentes nas nossas práticas de bruxaria. Por quê? Primeiramente, na bruxaria em si, né, que é essa ligação com a natureza, que é esse religare com a natureza, com as forças da natureza, com os ciclos, com os céus, com a terra, né, com os 4 elementos, com os elementos como pedras, né, os cristais, as ervas, todo esse mundo da bruxaria tem ali os animais presentes também, né, que estão na natureza. E por que os animais são tão presentes? Porque eles podem vir também através das suas divindades. Por exemplo, se você cultua uma divindade, cada divindade tem ali os seus atributos, cada divindade tem ali as suas características, né, as suas simbologias. Então, às vezes você tem um sonho recorrente com um animal, ou esse animal fica aparecendo de maneira mais frequente para você, não necessariamente quer dizer que seja o seu animal de poder. Ou pode ser porque vem trazendo ali a questão do seu culto com a sua divindade. Né? Mas isso é uma coisa muito particular que cada mago, cada bruxo precisa observar, né? Para entender se esse animal ele está vindo, aquela simbologia, para aquela divindade se mostrar presente, ou se realmente é um seu animal guardião que se apresenta em vários momentos da sua vida. Né? Por exemplo, uma pessoa que cultua Hecate, né, constantemente, né, que se considera ali um filho de Hecate, uma sacerdotisa de Hecate, é comum ela ter uma ligação com os cachorros, com as cobras, com as corujas, né, porque são animais ali que representam a Hecate, né, ou uma pessoa que cultua Lilith, né, tem a questão das cobras também tem as corujas, tem as aranhas. Então, a divindade ela vai se mostrar para você, não só como a gente imagina que ela seja fisicamente ou através de símbolos, ela vai se apresentar através desses animais de poder,
né? Podem se apresentar para a gente para mostrar, né? Eu estou aqui, para mostrar que estão presentes ali com você, né? E nós temos essa questão, as pessoas se prendem muito a descobrir qual é o seu animal de poder, né? O principal, mas quando a gente expande a nossa consciência, a gente entende que todos os animais são de poder. Todos os animais têm algo para ensinar para a gente, alguma simbologia, alguma força, algum conhecimento, né? Como tudo na vida. Então, em determinados momentos da nossa vida, alguns animais podem se fazer mais presentes. E nisso a bruxa sabe identificar muito bem, observando os sinais. Então, quando um animal frequentemente está aparecendo para você, seja através de sonhos, seja através de uma gnose, seja você vendo no seu dia a dia, né, na sua rotina, muito a presença desse animal, ou alguém chega falando muito desse animal para você, você se depara muito com esse animal e você sente que tem algum sinal ali, é importante observar, porque às vezes, até trazido por uma entidade ou por uma divindade, é alguma coisa que esse animal está querendo te ensinar, está querendo te mostrar, trazendo um contexto de proteção, trazendo algum aviso, trazendo alguma sabedoria para você incorporar. Então é preciso ter a mente aberta para essa simbologia. Não ficar presa somente a descobrir qual é o meu animal de poder. Né? Todo mundo quer saber qual é o seu animal de poder. E é interessante que a gente saiba mesmo. É importante. Mas a gente pode aprender de uma maneira geral com todos os animais. E esses animais, eles vão aparecer aí de acordo com as ritualísticas que você faz, né? Com os seus cultos aí, com as suas entidades, com seus orixás, com as suas divindades, com os seus daimons. Então, naturalmente vai ter ali a presença dos animais. E o que é importante fazer? Estar aberto para esse conhecimento, estar aberto para a questão do xamanismo, porque aí vai ficar mais frequente essa comunicação através dos animais. E tem pessoas mais inclinadas mesmo para isso, né? Tem pessoas que estão mais inclinadas para o xamanismo, os tambores, usar elementos naturais, né? Usar ali sementes, né? Usar ali a pintura em determinados momentos, o som do tambor, o som dos chocalhos. Tem pessoas que naturalmente têm essa conexão por uma ancestralidade, né? Que pode se apresentar de uma maneira muito forte e vem trazendo essa questão dos animais de poder, né? Os totens de poder. Então é importante abrir a mente para essa consciência, tá? Que é importante a gente descobrir o nosso animal de poder, mas a gente não pode ignorar, né, esse conhecimento de que todos os animais eles vão ter poder e eles podem apresentar em algum momento da sua vida. Por exemplo, só um exemplo, se você de repente durante a sua vida você começa a ter sonhos com águia, né? A ver águia, você está passando e alguém está falando de águia, alguém chega e fala para você, você em projeção vê, né? E você sabe que não é o seu animal de poder, né? Pode ser que esta águia esteja querendo te ensinar alguma coisa, ou que naquele determinado momento da sua vida, dependendo do que você está passando, ela pode estar querendo te trazer um ensinamento, uma lição, uma resposta, uma proteção ou um aviso. Né? Então, é respeito sempre, né? É importante estar com a mente aberta sempre para todo e qualquer tipo de conhecimento. E a gente pode pedir também a orientação das nossas divindades, das nossas entidades, né? Quando a gente for ali na descoberta, né? Fazendo as práticas para descobrir qual é o animal de poder, qual é o nosso totem, pedir a orientação das nossas entidades, né? Para que essa informação chegue de maneira mais clara, mais objetiva, né? E trazer esse conhecimento que é mais uma ferramenta, né? E é muito bonito a questão dos animais de poder, né? Quando a gente descobre o nosso animal de poder, é importante ter uma imagem dele, né, no nosso altar ou na nossa casa, seja num quadro, seja numa estátua ali para representar, né? Para ter ali a presença sempre, né? A gente sempre estar lembrando que estamos ali protegidos, né? Honrando esse animal, honrando essa ancestralidade, né? Para que se faça presente e para que se fortaleça essa ligação, né? Com os animais e com esse poder da natureza de uma maneira geral, né? Este é o ensinamento, né? Do xamanismo, né? De uma maneira de introdução, né? Agora as práticas, cada pessoa vai desenvolver aí a sua técnica. Falando de uma experiência pessoal minha, eu já sei qual é o meu animal de poder já faz muitos anos.
porque eu já tinha desconfiança, eu já tinha muita afinidade através de sonhos, de projeções. E me foi confirmado quando eu fiz uma das minhas iniciações na bruxaria, né, onde se apresentou, né, de maneira mais ostensiva. E ao longo da minha vida, outros 2 apareceram. Né? Esses 2, eles aparecem em determinados momentos da minha vida, quando eu estou precisando de algo específico, em momentos que eu estou precisando de uma proteção extra. Né? Mas isso é porque eu sempre fui aberta para esse conhecimento, por uma questão de ancestralidade minha, e porque é algo que sempre me chamou muita atenção, que eu gosto muito, eu tenho muita afinidade. Né? Então, você ter essa afinidade, né, você estar inclinado, facilita muito o trabalho. Né? Então, é por isso que eu disse mais lá atrás, conhecer o animal de poder é super interessante, é uma ferramenta rica, mas tem que saber o porquê que você quer descobrir. Né? Não pode ser por uma simples curiosidade. Tem que ser com respeito, né, aos animais, a essa prática, e com respeito à ancestralidade, né, querendo desenvolver um trabalho, querendo desenvolver ali uma proteção, uma afinidade em uma relação com os animais de poder e com o xamanismo de uma maneira geral, porque através desse conhecimento vão vindo muitas outras sabedorias, né, muitos outros conhecimentos. Os animais, eles podem abrir portas para a gente ter vários outros entendimentos, várias outras ciências, como a gente chama, né? Então, no próprio comportamento de cada animal, a maneira como ele vive ali na sua comunidade, né, com os outros animais da mesma espécie, como ele se protege, como ele se relaciona, né? Então, observar isso, a gente pode se engrandecer bastante, né, trazer muita riqueza e muita sabedoria. E também nos conecta com o nosso lado animal, com o nosso lado mais selvagem, que a gente precisa estar em contato, né, até para a gente conhecer, para a gente aprender a controlar, né, e trazer mais essa nossa parte, porque a gente tem a nossa parte mais selvagem, né, então entrar em contato com essa parte de maneira sagrada é uma experiência muito rica e muito bonita, e que traz muito conhecimento, muita sabedoria. Então vamos aí, né, praticar, né, as meditações, fazer aí as buscas para entrar em contato com essa força poderosa, né, e com essa sabedoria ancestral, que é a sabedoria dos totens, né, os animais de poder. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, por favor, curte e comenta aqui o meu vídeo, se puder compartilhar também, para dar uma força. E eu espero que vocês tenham gostado e que tenha acrescentado em alguma coisa aí nas suas práticas.